Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em Gênesis capítulo 14, versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Bondoso Criador, pedimos mais uma vez que o Senhor derrame sua unção, sua inspiração sobre cada um de nós que falamos e que ouvimos. Dependemos de Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O sinal não muda. Estamos estudando um pouquinho sobre esta pessoa tão importante, chamada Melquisedeque. E vamos voltar agora à eternidade. Vamos começar de lá para nós podermos entender o que é aqui. Mas nós vamos voltar à eternidade. Voltar à eternidade talvez se torna tão simples, porque a fé, ela vai longe. Como a fé vai para frente, ela volta também para buscar as coisas primordiais e aquilo que aconteceu já no princípio e o que foi antes do princípio. Para podermos mostrar este sinal que não muda, e vocês já conhecem tudo isso, mas é bom passar sobre estas coisas porque é um reforço para muita pessoa, muita gente que sempre nos ouve. Deus, o seu primeiro ser, foi Espírito. Então, quando falamos de Deus, Espírito, estamos voltando à eternidade, certo? Falar de um ser Espírito. Deus é Espírito que enche os céus e a terra. Jeremias 23, versos 23 e 24. Então nós vamos começando ali, porque foi depois é que começa o princípio. Quando ele é o seu primeiro ser, Espírito, você vai ver que está na eternidade. E nós mesmos estávamos nele, porque o nosso primeiro ser foi Espírito também. Você é Espírito antes de ser carne. Primeiro é um Espírito, para depois vir a carne. A carne musculosa vem da sua mãe. Os genes de vida vem do seu pai. E o Espírito de vida vem de Deus.
Na verdade, tudo vem de Deus. Mas você tem que ver primeiro o que você era, espírito. Você veio e manifestou em carne. E logo, quando tudo termina nesta terra, nós vamos e nos convertemos à teofania, que é a palavra. Eu não sei se você consegue entender, mas a palavra, a teofania, é exatamente um corpo que aparece e desaparece. Então só o eleito para o rapto é que vai desaparecer, porque ele está aparecendo aqui, logo ele vai desaparecer. Ele aparece, mas ele desaparece também. E só o eleito vai no arrebatamento. E esse eleito é que o seu primeiro ser foi espírito. E logo ele vem em carne e agora vai converter a teofania, que é desaparecer desta terra. Então, nesse corpo você já deve perceber que, como eleitos, predestinados por Deus, conforme Efésios, capítulo 1, versículo 5, que nós fomos predestinados nele. Eu fico pensando nas pessoas que dizem que não tem predestinação na Bíblia. São teólogos, então eles não conhecem a Bíblia. Efésios 1,5 diz que nós fomos predestinados nele. Então, se não há predestinação, não podia haver nesses versículos que tem, não podia haver Romanos capítulo 9, que está mostrando a predestinação não somente do bem, mas também do mal, não somente dos eleitos, mas também do faraó. Para isso mesmo te levantei. É uma pessoa levantada por Deus exatamente para aquele fim. E tem o vaso que é feito para a honra e o vaso para a desonra. Então tudo isso já estava em Deus. Não é que Deus predestina a pessoa para ser do mal. Não. Deus, sendo eterno, Ele já sabia de antemão que a pessoa nunca receberia o bem. Então está predestinado. Porque Deus já te viu antes. Ele viu que você receberia o bem e viu que você não receberia o bem. Ele viu que você receberia a palavra do dia na qual você vive e viu também que você rejeitaria a palavra do dia. E a predestinação está exatamente nisso, porque Deus viu de antemão. É nós que precisamos ver aqui para poder falar alguma coisa. Deus já viu antes dele ser a palavra. Que a palavra é o princípio. No princípio era o verbo. Se é princípio, então já saiu da eternidade. Estão entendendo? Porque no princípio era o verbo. Então, se é princípio, é porque já saiu da eternidade. Já não é mais aquele espírito, e sim uma teofania. Era isto, e era neste corpo que ele manifestou a Melquisedeque. Ele veio num homem. Melquisedeque é uma pessoa, é a pessoa eterna. E é por isso que nós vamos chegar onde ela converteu em Jesus Cristo. Porque eu e o Pai somos um, é o mesmo. O que é o Pai? Espírito. O que era o Filho? Carne. O que era Melquisedeque? A teofania daquele Filho. E é uma coisa só. E é por isso que você vai encontrar não 3 pessoas na divindade, mas a única pessoa, Cristo. E esta pessoa, de eterna, se fez carne para morrer, porque como eterno ele não pode morrer, mas quando ele se encarnou, ele morreu. Agora o que morreu? Foi a carne que morreu. E São Paulo diz em 1 Timóteo 3,16, e foi vivificado no Espírito. Então ele morreu na carne, vivificado no Espírito, visto por anjos, crido no mundo, recebido acima na glória. Isto é o mesmo Deus sobre nós, Pai, conosco, Filho, em nós, Espírito Santo. Um só Deus. Ele faz tudo isso. Amém?
Então, é bom nós termos uma luz desta forma, mas para tudo isso você tem que ver o que ele era na eternidade, que era Espírito. Logo, no princípio o que ele era? Uma teofania. Era a palavra. A palavra é uma teofania. A palavra é um corpo que aparece e desaparece. Por isso que no princípio era o Verbo. São João capítulo 1, verso 1. O Verbo estava com Deus. Como a sua palavra está com você, Jesus era a palavra, estava com o Pai. O Pai é Espírito. Mas Jesus é a palavra, quer dizer, a expressão daquele Espírito que não se vê. É onde você pode ver aquele Espírito na palavra. Certo? Então Jesus é a forma visível onde você pode ver o Pai. O Pai você não pode ver nem no céu nem na terra. Lugar nenhum se vê o Pai, porque o Pai é Espírito. Mas o Filho é o corpo do Pai. O Filho é a manifestação do Pai. Então é ali que você pode ver. Não duas nem três pessoas. Por isso é somente em Cristo. Por isso São Paulo diz que fomos criados nele. Tudo está nele. Ele é o princípio da criação de Deus. Aí a pessoa diz, bom, então Deus criou Jesus, que é Deus, e aí é um Deus criando o outro. Não. Ele é o princípio porque ele é a palavra que saiu do Pai. O Pai é Espírito e ele é o primeiro visível. Forma teofânica, que é a palavra. Logo, essa palavra se fez carne para ser tangível, apalpável, visível, chorar, sofrer, morrer. E logo ele voltou ao Pai, quer dizer, voltou à condição original. Amém? Glória a Deus. Hoje, se você quer ver Deus, olhe um no outro. Olhe em mim. Sempre assim. Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. Porque não adianta querer ver o Pai. Filipe queria ver o Pai separado do Filho. Jesus já barrou ele logo e diz, não, quem me vê a mim, vê o Pai. Eu estou há tanto tempo com vocês, vocês não me conhecem ainda? Vocês me conhecem só como filho? Eu estou há tanto tempo convosco e não me conhecem? Quem me vê a mim, vê o Pai. São João 14, 8. Então, a gente precisa de caminhar pela Bíblia e ver esta manifestação de Deus. Por que os trinitarianos creem em três? Porque eles não conseguem ver a manifestação de um Deus. Porque você tem que ter um só Deus, desde o Gênesis ao Apocalipse, é um Deus. E esse Deus se fez carne, a carne é filho. É simples. A carne é mortal, a carne é filho. Mas Deus estava vivendo naquela carne. O Pai que está em mim é quem faz as obras. O Filho de nada pode fazer. Mas tudo que vê o Pai fazer, o Filho faz igualmente. Não é o que Jesus falou? Por quê? Porque o Pai fazia, mas era no Filho. Era naquele corpo, no corpo visível. Quando chegou na descida do Espírito Santo, aquele corpo visível, que estava aqui palpável, morreu, foi para a sepultura, ressuscitou, foi visto pelos discípulos, foi tocado por Tomé. É importante isto. Depois ele subiu e desapareceu. Quando ele subiu, levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E a voz de dentro do céu perguntava, mas quem é o Rei da Glória? Vamos ver se vocês sabem mesmo, está chegando o Rei da Glória, mas quem é? Aí a comitiva de fora, que era Jesus, com toda a comitiva do Velho Testamento que havia ressuscitado, estava subindo e dizendo, aqueles que estavam subindo, está dizendo, o Senhor poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Ele é poderoso na batalha, mas Ele morreu no Calvário. Então é Ele mesmo, Ele está subindo. Ele venceu a sepultura, Ele morreu, mas Ele está vivo. Eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Amém. Então, isso tudo mostra a deidade de Deus. O que Deus é. Ele é um ser espírito. Logo, o seu segundo ser, olha para você entender, ele foi a palavra, que se chama um corpo, a teofania. Isso está no parágrafo 68, quem é esse Melquisedeque. O que eu pregar para você, eu não estou inventando, eu não entendo.
eu creio que o profeta pregou é verdade. Certo? Está aqui, parágrafo 68, seu primeiro ser foi Espírito, Deus sobrenatural. O grande eterno. Segundo, ele começou a formar-se a si mesmo para uma teofania que se chama a palavra, um corpo. Por isso, quando ele encontrou com Abraão, era um corpo. E eu quero, no meu tempo aqui, eu creio que eu vou fazer de tudo para trazer esse pensamento para vocês, para mostrar o Melquisedeque, uma manifestação sacerdotal também, porque ali ele estava apontando o ministério de Jesus Cristo, ali onde? Em Gênesis 14, quando ele falou com Abraão, quando ele deu a ceia para Abraão, ele estava mostrando para Abraão o que ele seria quando ele viesse na terra, morresse, retornasse ao Pai, ele seria aquele sumo sacerdote. Não mais aquele sacerdote de Arão, levítico, mas aqui seria um novo sacerdote, um novo sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aquela manifestação, primeira, com Abraão, um corpo teofânico, estava apontando para o ministério que Jesus teria após a ressurreição e a sua subida, como ele subiu em Atos. Dali para cá, nós conhecemos Jesus Cristo não como um profeta, mas como sumo sacerdote, como o intercessor, filho de Deus. Amém? É ali que você conhece, porque ele venceu. E prova que ele venceu, ele desceu no Pentecostes. Prova que ele venceu nas eras, ele desceu no Monte Pôr do Sol, cumprindo Apocalipse 10. Prova que ele havia vencido as eras. 7 eras da igreja, começando com Paulo e terminando aqui com a irmã Brana. 7 eras, 7 mensageiros, nós temos aqui, e tudo foi cumprido. Mas para provar que ele venceu como cordeiro, ele veio como leão. Apocalipse 10, 3. Uma coisa prova a outra, você tem que ver isso. É uma coisa provando a outra. Aquilo que aconteceu da intercessão de Cristo por nós, estava provando que o ministério que ele manifestou para Abraão era excelente. Aquele era um ministério intercessório. E o que era Abraão? Abraão apontava para a noiva. Que tipo de noiva? Esta noiva que começou no tempo de Paulo e termina aqui no tempo de irmão Branco. Estão entendendo? Ali ele estava manifestando o ministério de Gênesis 14, verso 18. Ele estava mostrando isso para nós. Agora, estou esmiuçando aqui, porque eu acho que nós, como pregadores, temos que trocar em miúdo para o povo entender. Eu estou procurando esmiuçar com respeito o Melquisedeque, para você entender como a deidade de Deus é maravilhosa. Como também seus ofícios de sacerdote, de profeta e de rei também são maravilhosos. Vemos aqui, está no parágrafo 79, o profeta do século XX. Vou voltar àquilo que eu já preguei esses dias atrás, para dar mais uma pincelada nisso. Isso foi o que ele quis dizer com esta asseveração. Em 2 ocasiões no Antigo Testamento, Deus apareceu a Abraão em forma humana. A primeira vez foi depois da batalha contra os reis, e foi chamado Rei de Salém. Logo lhe apareceu na tenda. Então, deixa eu fazer a separação para você ver. Quando ele apareceu para Abraão, depois da matança dos reis, que ele falou com Abraão, que ele deu ceia para Abraão, que Abraão lhe pagou o dízimo, tudo isso representa as 7 eras da igreja, quando cumpriu o ministério sacerdotal de Cristo, que é o Abraão, a igreja, recebendo a intercessão do sumo sacerdote Melquisedeque,
e a igreja abraâmica sendo dizimista. Para arrebatamento, eu não quero deixar vocês em dúvida, mas isso é de arrepiar. O que é arrebatamento? Para arrebatamento, você está ligado a Abraão, que encontrou com Melquisedeque, que foi a pessoa eterna, que manifestou a Abraão, e que aquele ofício dele com Abraão, ele somente exerceu, diz o irmão Branham aqui nesta mensagem, o profeta do século 20, 79, ele exerceu aquele ofício após a sua morte e ressurreição. Então, aquele ofício com Abraão estava representando o que Cristo exerceu pela igreja desde o Pentecostes até a 7ª era da igreja, a era de Laodiceia, quando veio o mensageiro William Marion Branham. Vocês estão entendendo? Um período maravilhoso. Nós tivemos a intercessão do sumo sacerdote, que é o Melquisedeque, o Senhor Jesus Cristo. Ele intercedeu por nós durante todo este período das 7 eras da igreja, que foi representado por aquele momento que Abraão encontrou com Melquisedeque, e Melquisedeque deu ceia para Abraão. Esse espaço de tempo que nós estamos tomando a ceia desde o Pentecostes até aqui, que estamos ceando, já estávamos representados em Abraão, porque Abraão representa a igreja gentia. Eu sei, eu teria que passar por vários estudos para poder te mostrar por que Abraão, ele é conhecido como o hebreu, o judeu, aquele que veio do outro lado, porque o hebreu é o que veio do outro lado. Do outro lado era Ur dos Caldeus, que era gentil. Ele veio de Ur dos Caldeus e Deus pegou e colocou ele como representante desta igreja do último dia. Isso é tremendo. Abraão, você vê os dois povos nele. Você vê os gentios representados pela fé de Abraão, e você vê os judeus representados pela semente natural de Abraão. É os dois que você vai ver. A fé de Abraão trouxe os gentios. Nós não estamos baseados na fé de Cã, filho de Noé. De lá nós viemos pelo erro. Mas em Abraão, nós estamos representados na fé de Abraão. Nós temos a fé de Abraão, a fé que não precisa ver para crer, a fé que não precisa palpar para crer, a fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Você está seguro nesta fé, e esta fé quem teve foi Abraão. E esta é a fé da noiva de Cristo no período de 7 eras da igreja, começando no Pentecostes e terminando aqui no último ministério, que é o ministério do irmão Branham. Amém? Estão entendendo? Vamos mastigando aqui devagarzinho para você poder ver. Eu creio que isso daqui você deve ouvir mais depois para você ter segurança dessas coisas que é tão reais. Porque agora nós vamos para outra manifestação, que não é mais o Melquisedeque que manifesta, mas era ele próprio que veio de uma outra forma. Para Abraão, para dar a ceia, ele veio em teofania. Mas na tenda de Abraão, ele veio em carne. Esta é a diferença que você deve ver Cristo e o profeta desta era. Olha a diferença. Cristo, Melquisedeque. William Branham, nesse último dia, veio trazer aquele ministério para nós. Mas Cristo é aquele Melquisedeque teofânico que apareceu para Abraão e que era a pessoa eterna. Irmão Branham mostra aqui que ele era a pessoa eterna. Nós já temos estudado sobre isso esses dias atrás.
E você deve guardar todas estas coisas. Mas deixa eu prosseguir nesse outro ponto aqui, onde o Mombrana diz, olha aqui, ó, eu estou no 79, o profeta do século XX. Sua primeira aparição, qual foi a primeira aparição? Foi teofânica. Sua primeira aparição o identificava como o sumo pontífice. Posição assumida por ele depois de sua ressurreição. Amém? Olha, esta posição de sumo pontífice, sumo sacerdote, ele assumiu depois de sua ressurreição. Mas vamos voltar um pouquinho e vamos ver uma obra dele, um trabalho dele, um ofício dele assumido antes da ressurreição. Que tem que ter um ofício antes da ressurreição e um ofício após a ressurreição. Após a ressurreição é o ofício de sumo pontífice. Após a ressurreição. Antes da ressurreição de Jesus, ele teve uma vida na terra. É desta que eu vou falar agora. Então, vamos meditar nesse ponto. Porém, sua aparição na tenda tipificava seu ministério como profeta. A aparição daquele Melquisedeque lá na tenda. Só que lá ele não apareceu como Melquisedeque. Ele apareceu em carne. Era tanta carne que Abraão pôs água para lavar os pés dele. Ele era tanto homem naquele dia, homem. Se vocês notarem, aquele que falou com Abraão, vou voltar lá para poder te ajudar. Aquele que falou com Abraão, no capítulo 14 de Gênesis, aquele Melquisedeque era a pessoa eterna. Este agora, este corpo no qual Abraão recebeu debaixo do carvalho, era um corpo humano, que representava o corpo de Jesus Cristo quando ele veio na terra. Lá na tenda de Abraão. Agora já estou na tenda de Abraão, capítulo 18. Capítulo 14 é Melquisedeque e Teofania. Capítulo 18 de Gênesis é um homem, Deus em carne. E o Mombrana fez um papel e mostrou para nós assim. Ele disse, o que Deus fez? Deus fez um corpo, chamou Miguel, Gabriel e disse, vamos falar com Abraão. Aí Deus pegou, fez um corpo, um boneco, soprou e diz, entra Miguel. É a forma de um profeta fazer a coisa clara para nós. Fez outro corpo, soprou e disse, entra Gabriel. Corpo de carne. Aí fez um outro e ele mesmo... Ele, Deus, entrou. Aquele corpo que ele apareceu para Abraão, lá em capítulo 18 de Gênesis, ele apareceu com o pé sujo. Ele vinha de uma jornada, estava andando a pé. Deus andou a pé. É nós que queremos o carro do ano, mas vamos chegar lá. Mas Deus andou a pé. Ele começou assim, mostrando para nós, de baixo para cima. Que o próprio Deus veio de cima para baixo. Ele veio do céu e se fez homem, para que ele pudesse tomar o homem e fazer um filho dele, eterno. Filho, porque você está nele, você é eterno por causa dele, que é eterno. Ele é eterno, então você é eterno porque você está ligado a ele. Você é mortal porque você está ligado a seu pai natural. Mas quando você nasce de novo, você está ligado a seu pai espiritual. Então você é eterno. Amém. Então, quando ele manifestou na tenda para Abraão, ele era um homem de carne. Aí... você lê lá no capítulo 18 de Gênesis, Abraão falou para Sara, faz 3 bolos. 3 bolos. Abraão foi lá e pegou um novilho, novinho, tenro, e deu para um dos seus criados, disse, prepara.
Abraão escolheu o novilho. Abraão deu o novilho para o servo. Eu gosto de ver, eu estava vendo esses pormenores. Que não foi direto o servo que foi lá e pegou o novilho. Foi Abraão que separou o novilho e deu. Prepara isso aqui. É o que a igreja precisa ter em mente, o que você vai entregar para Deus, o melhor. O melhor, como diz aquele poeta no hino, dá o teu melhor para o mestre. Como que você dá o seu melhor para o mestre? Tudo que você tem. Abraão fez isso. O melhor que Abraão tinha era um filho de sua velhice. Era o melhor que ele tinha. E Deus pediu e ele deu. E Deus, vendo que ele ia dar, Deus recebeu por fé, pela fé de Abraão. Mas disse para Abraão: não faça tal, porque eu sei a sua fé. Deus sabia que o homem ia matar o filho para ele mesmo. E ele ficou seguro naquilo. E Deus o abençoou. Não precisou matar o filho por causa da fé de Abraão. Deus viu o filho morto na fé de Abraão. Ele deu o melhor para Deus. Talvez você, eu vou dar um filho, mas aqui é bonzinho, não vou dar aquele ruim. Abraão deu o melhor. Dá o teu melhor para o mestre. Melhor que você tem, dá para ele. E logo você joga isso para você mesmo e dá as melhores virtudes que você tem para ele. Dá as melhores virtudes. As péssimas você mesmo tem nojo dela. As virtudes ruins que eu não tenho, que está no meu corpo, eu mesmo tenho nojo dessas coisas ruins que eu tenho. Mas deixa eu dar as boas virtudes para Deus. Dá o seu melhor. O melhor do seu entendimento, o melhor do seu coração, o melhor das suas palavras, o melhor da sua vida. Dá o melhor para o mestre. Amém, amém. Como isso faz bem. Quando você faz isso, como Abraão, você está ligado àquela igreja que recebeu a intercessão. Você alcançou a intercessão, esse período do sumo sacerdote. Ele rogou por você, como rogou por Pedro. E hoje que ele saiu do trono, ele já rogou por mim. Alguém diz, mas se ele saiu do trono, você está perdido. Eu não. Eu creio que ele orou por mim, como orou por Pedro. Pedro creu e eu creio também. Ele rogou por mim. Depois que ele rogou por mim, ele pode sair do trono a hora que ele quer. Ele já rogou por mim. Rogou para quê? Para que eu não desfalecesse. Para que eu não fosse um incrédulo, para que eu não fosse jogado no mundo, para que eu não fosse dos jogos, para que eu não fosse dessa coiseira que o mundo tem, para que eu não fosse das danças, para que eu não fosse da cachaça. Ele já preparou tudo para mim. Não posso trocar a riqueza que eu tenho na Bíblia, na palavra, por esse mundo podre, por reuniões podres, funestas. Como se troca a palavra de Deus por um circo? Como se troca a palavra de Deus por uma dança? Como se troca a palavra de Deus pelas coisas e orgias do mundo? Não. Dê o seu melhor para o mestre. Jesus, eu estava fazendo uma coisa errada, Senhor. Eu estava ainda dando coisas minhas para o mundo. Mas eu quero dar o melhor que eu tenho para o Senhor. E o melhor que eu tenho, Senhor, é um corpo. Não tem nada mais. E eu tenho vergonha do meu corpo. E eu dou o meu corpo para o Senhor. Estávamos olhando o valor do corpo. O irmão Zé Melo estava mostrando a mensagem do Mombrana aí. Ele diz, é 84. Eu falei 64 centavos. É 84. Vale mais um pouquinho. 84 centavos de $1. Avaliaram um corpo humano, 84 centavos de $1, R$1 e pouquinho, você vale. Certo? É o que vale esse corpo. Mas se você entregar para Deus, vale mais que o mundo inteiro. Pega esse corpinho que vale 84 centavos de $1 e diz, Senhor, é o que eu tenho, eu te dou, eu entrego isso aqui. Ele dá um valor tremendo nisso. Amém. Deixa aí que eu tenho 10 minutos. Então aqui, porque eu quero mostrar para vocês, porque isso aqui é o que o profeta mostra. Eu não mostro nada de mim mesmo. Eu não faço nada sem que um profeta já fez primeiro. Estou aqui nessa condição. O que o profeta falou, eu falo. Sua primeira aparição na tenda tipificava
me perdoe, porém sua aparição na tenda tipificava seu ministério como profeta. Por isso Jesus na terra foi o profeta, foi o Filho do homem. Jesus na terra não foi o Filho de Deus, ele foi o Filho do homem. Era conhecido como Filho de Deus, mas ele não exerceu o ministério de Filho de Deus na terra. O ministério de Filho de Deus é sacerdócio. Era após a ressurreição. Era aquele ministério que ele mostrou para Abraão no capítulo 14 de Gênesis. Aqui na terra, ele estava cumprindo o ministério de profeta na tenda de Abraão e em Nazaré. Jesus cumpriu o seu ministério de profeta, mas o que eu acho bom é que não foi só lá. Eu tenho Bíblia para isso, você tem Bíblia, eu tenho mensagem, você tem também, para provar que não foi só Jesus Cristo que estava tipificado naquilo ali. Quando Deus veio na tenda de Abraão, estava representando Jesus Cristo vindo em carne, na Galileia, em Belém, por toda parte, salvando, curando, operando, o profeta. Ele era Jesus, varão aprovado por Deus entre vós, o profeta da Galileia. Ali estava ele cumprindo aquele ministério que Deus veio na casa de Abraão, lá na tenda de Abraão, e comeu bolo. Jesus veio aí e comeu também. Deus já estava mostrando nos dias de Abraão: eu vou vir mais para frente desse jeito que eu estou vindo para você. Você tipifica a minha igreja e eu vou vir para salvar essa igreja gentia, porque os judeus vão me rejeitar, mas eu vou vir para salvar esta igreja gentia e eu vou me manifestar. E nesse tempo que ele manifestou aos judeus. Há 2000 anos atrás, Cristo manifestou aos judeus, cumprindo aquele ministério que ele mostrou para Abraão, debaixo da tenda, debaixo do carvalho, em Gênesis capítulo 18. Mas não ficou somente nisto, porque Jesus Cristo, aqui na terra, ele estava pregando, falando sobre o Filho do Homem, e nós falamos isso domingo à noite. Na dispensação do Filho do Homem, falamos sobre isso, onde o próprio Jesus estava mostrando que ele tinha aquele ministério de Filho do Homem, mas ele estava anunciando quando ele ia voltar outra vez como Filho do Homem, e não como Filho de Deus, como Filho do Homem outra vez. Então, aí eu estava lendo São Lucas, capítulo 17, verso 26 a 30, assim como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló, assim será também nos dias do Filho do Homem. Esses dias do Filho do Homem, agora, foi nos dias do irmão Branham. Você quer ver? Vamos aqui. E o sinal não muda, você tem que ver se Deus fez lá, ele fez aqui. Se ele fez lá, ele fez aqui. Se ele fez para Abraão, e ele salvou Abraão naquele dia, ele nos salvou e intercedeu por nós, através desse período de 7 anos da igreja, ele intercedeu por nós, nos salvou, morreu por nós. Mas para morrer, ele tinha que ser Deus profeta. Ele tinha que ter um corpo de carne, e como corpo de carne, ele seria o profeta Deus na terra. Jesus Cristo foi o que ele fez. Então aqui o irmão Branham mostra para nós. Ofício, sua aparição na tenda tipificava seu ministério como profeta, ofício que ele assumiu durante os dias de sua carne. Profeta dentre ti, de teus irmãos, como eu, te levantará o Senhor teu Deus. A ele ouvireis. Deuteronômio capítulo 18, verso 15. Parágrafo 80, o profeta do século 20. O que ele foi na tenda, agora não é o que ele foi na teofania. O que ele foi na tenda, quando ele falou com Abraão, quando ele comeu bolo, quando ele comeu carne, quando ele bebeu leite, quando ele comeu manteiga. Irmãos, está tudo preparadinho ali para ele. Abraão preparou para Deus. O que ele foi na tenda, também o foi aqui na terra,
que foi nos dias da sua carne, e também o é agora. O sinal não muda. É o irmão Branham que diz, o sinal não muda. O que ele foi na tenda de Abraão, na tenda, ele foi nos dias de sua carne como profeta aqui na terra, o profeta Jesus Cristo. E ele o é agora, que era quando Deus estava operando no irmão Branham, eles não estavam percebendo. Deus estava ali operando aquele mesmo sinal profético. Amém? Sinal profético. Se nós pudéssemos destrinchar mais daqui com mais tempo para poder estudar, vamos estudando aqui devagar, mas aquilo que aconteceu na tenda de Abraão, aconteceu aqui na terra, no corpo chamado Jesus, e também o é agora. Irmãos, ele não estava falando aqui, e também o é agora, de intercessor, ele estava falando de profeta. De intercessor, ele estava falando o que foi lá na matança dos reis, quando Abraão veio, da vitória. Ele foi um vitorioso, aí ele manifestou como Melquisedeque. Aquilo ali era ofício que ele ia assumir após a sua ressurreição, o que ele já cumpriu durante as 7 eras da igreja. Mas quando ele falava da tenda, ele estava falando do ministério de Jesus terreal, e desse último ministério que Jesus disse que teria antes dele vir arrebatar a igreja, ele viria como filho do homem, que aquele dia e hora ninguém sabia. Esse é o mistério que ele deixou. O dia e hora ninguém sabe. Esse dia e hora que ninguém sabe cumpriu já nos dias do ministério do profeta, que foi Deus concretizando o seu ministério, o resto de seu ministério, de o desvelar 73, 71 e 73, aquele resto ele veio cumprir no tempo do irmão Branham para poder ser o profeta para os gentios, porque quando Jesus veio, ele foi o profeta para os judeus. Mas quando ele veio nesses últimos dias, ele estava realizando o ministério profético para os gentios. Era por isso que o irmão Branham, quando as pessoas chegavam perto dele, na hora do discernimento, ele dizia: o seu nome é fulano de tal, você consultou com o médico tal, você mora na rua tal, o número da sua casa é tal. O que era isso? O mesmo ministério que Deus teve na casa de Abraão, quando ele falou para Abraão: você terá um filho. Sara estava atrás da tenda, sorriu, não deu gargalhada para Deus escutar. Não deu gargalhada, sorriu no seu íntimo. Eu, uma velha de 90 anos, vou dar filho. Sorriu lá dentro. Aí Deus, com as costas viradas para a tenda, falou para Abraão: por que Sara riu? Esse é o ministério profético. Ele sabia que Sara tinha rido. Isso é o que acontecia com o irmão Branham. Tinha horas, você vê lá no profeta, o fundo clama o fundo, naquele filme, ele diz: agora, ele ia falando até que ele sentia a direção de Deus. Agora eu tomo cada um de vocês sob o meu domínio para a glória de Deus. E aí acabou. Aí não era o William Branham mais, aí era Deus em William Branham. Até ali ele está pregando, está mostrando Deus usando o homem, mas agora era para falar exatamente o que estava no coração das pessoas, era o discernimento, não era apenas algum dom que as pessoas têm hoje, não, e que comercializa e faz a igreja ficar rica, não. Deus veio num profeta nesta era e fez as coisas e deu tudo de graça para nós, tudo de graça, com os maiores sinais que nunca houve na terra. Como ele fez, nunca fizeram na terra. Tão perfeito, mas é a identificação, assim como foi na tenda com Abraão, foi nos dias de Jesus e o é agora. Esse agora foi no tempo do irmão Branham. Hoje eu sei que ele o é dentro de nós. Deus o é dentro de nós. Ele está operando a sua palavra, que nós cremos nele, nesse seu ofício que não muda. Isso daqui não muda. Quando ele fez aquilo, lá ele faz aqui. Ele fez lá e faz aqui. Quando ele prometeu fazer, você não precisa duvidar que ele faz. Ele diz que vai vir arrebatar a igreja, não precisa duvidar, ele vai arrebatar. Agora, esta igreja está tipificada em Abraão, em tudo. Fé de Abraão.
corpo amortecido, quer dizer, o homem não tinha força, estava esgotado, a carne dele estava fraca, como a minha e como a sua. Mas ele diz, o menino vai vir assim mesmo. Mas você ficou mais velho, Abraão. Foi com 65, você já está chegando, 75, já está chegando aos 100. Diz, não, mas o Senhor falou que o menino vai nascer. Ele creu e eu creio também. Senhor, obrigado pelo que o Senhor tem nos dado, pela sua palavra, e o Senhor vai animando nossa fé, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para podermos crer, ver, admitir, saber que a sua palavra é verdade e que ela está cumprindo hoje também, finalizando o seu ministério na terra através de um profeta, que o Senhor veio para os judeus, mas agora, ultimamente, o Senhor veio para os gentios. Obrigado por tudo isto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós, nos dando completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós, nos dando completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer seu nome grande, estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer seu nome